Opa! Tudo bem, gente? Aqui é o Sérgio Gandra e nós chegamos aqui com mais um Lagoinha Viva. É dia de você relembrar os conteúdos que a gente tem trago sempre aqui, né, pra você, seja louvor, seja adoração, sempre conteúdo das antigas mesmo, aqui da Igreja Batista da Lagoinha. E hoje, como prometido, nós vamos para a segunda parte da oficina dada pela nossa querida Ana Paula Valadão sobre composição musical no segundo Congresso Internacional de Louvor e Adoração do Diante do Trono, lá no ano de 2001. Confere aí. O próximo ponto, número 7, diz respeito às sílabas tônicas das palavras na melodia. Quando você estiver compondo uma música, você sabe que você recebe ela do Senhor. Mas você não tem que ficar rígido achando que do jeito que eu recebi tem que ficar. Sabe? Pode ter que dar uma trabalhadinha nela. Um irmão pode chegar para você e falar assim: olha, eu acho que isso aqui não está muito legal. Como é que você canta essa palavra, essa frase mesmo? O que você quer dizer? Ou seja, as sílabas tônicas têm que ser respeitadas dentro de uma canção. Eu vou dar um exemplo aqui com todo respeito e com todo carinho. Nós sabemos que a Aline Barros é uma pessoa levantada por Deus na nossa geração. Ela tem alcançado muitas vidas e ela teve que corrigir uma música por causa de um erro na colocação da sílaba tônica. É aquela música assim: tua palavra é lâmpada para os meus pés. Então, lâmpada para os meus pés é lâmpada, porque antes era lâmpada para os meus pés. Lampada não é lâmpada. Então, nós temos que tomar cuidado com as sílabas tônicas nas músicas. Então, diga isso para o seu irmão. Vamos respeitar o nosso português? Isso ajuda as pessoas a ouvirem melhor, a entenderem melhor as palavras, cada frase, cada palavra da música. Dá para entender? Vamos respeitar as sílabas tônicas. Número 8, português correto. Você pode escrever o português correto no que diz respeito à segunda e terceira pessoa do singular. É o que nós vemos mais de errado nas nossas músicas hoje em dia. Porque você fala tu para o irmão, tu para Deus, você. As pessoas se confundem com a segunda, a terceira pessoa. Seu, teu. Então, se você estiver falando para Deus, geralmente o que a gente faz? Tu. Se é para um irmão, você pode falar tu também, mas se você colocar Deus na mesma música, você vai ficar sem saber quem que é quem. Então, vamos conjugar a segunda e a terceira pessoa corretamente. Se no começo você chamou Deus de tu, começa a conjugar todos os verbos na segunda pessoa. Não sei se todo mundo me entendeu. Se você não entendeu, depois um professor de português vai te ajudar. Tá? E na verdade, eu queria dizer para você que nós não temos que ter vergonha de pedir ajuda. Todas as minhas músicas são corrigidas por uma professora de português. E eu tive que corrigir na música Deus Fiel exatamente este erro. Na música Deus Fiel eu tinha feito assim, como é que é? Como é que ela começa? Suíram no ouvido, já vi que Deus preparou para nós, futuro certo, quero viver tudo que por mim. Isso mesmo, eu tinha feito assim: quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistou na cruz. E ela me disse: Ana, Deus é tu, então conquistou é a terceira pessoa, é Ele conquistou. Se é tu, tu conquistaste. E não é conquistastes não, conquistastes é vós, conquistaste é tu. Então eu falei, na hora eu falei, não gostei. Mas eu falei, não, eu tenho que respeitar o português. E logo eu me acostumei. Então nós temos que ter a humildade de pedir ajuda e corrigir a letra das nossas canções. O número 9, ponto 9 que eu coloquei aqui, é a teologia correta. Diga para o seu irmão, teologia correta. É claro que isso varia, né, gente? Tem gente que tem uma doutrina diferente da outra, mas pelo menos a sua igreja
Você tem que estar debaixo da autoridade, da liderança do seu pastor, de acordo com a palavra. O Espírito Santo vai nos orientando. Então tem gente, né, que às vezes canta uns hinos, né? Foi Deus que me colocou nesta cadeira de rodas. Misericórdia. Então, quando você fizer uma canção, leva para o seu pastor, leva para o seu líder. Pastor, olha aqui para mim, confere aqui para mim. Eu me lembro quando o Senhor me deu a música Quero Ser. Que as músicas geralmente para mim vem melodia, vem letra ao mesmo tempo. Cada um pode vir de uma maneira diferente, mas para mim sempre vem assim. E quando Deus me trouxe a frase, como alguém que já morreu, mas em ti ressuscitou, foi assim, ó, pum, uma explosão. Eu escrevi. E depois eu falei, meu Deus, isso é tão forte. Será que eu posso cantar isso? Hoje é banal falar esse exemplo, porque eu sei que a gente pode, tem sido tremendo. Mas na hora, no dia que Deus me deu, eu fui lá no meu pai e falei, pai, pode cantar isso aqui, tá certo? Claro, filha, pode, porque eu nunca tinha ouvido uma música falar assim. Então é bom você sempre mostrar, é bom você sempre conferir a teologia das suas canções. Pode até pessoas não concordarem, mas se você fez o seu papel de mostrar ao seu pastor, procurar uma cobertura, amém? Número 10, que eu coloquei aqui. Melodia, ritmo, harmonia e letra precisam transmitir a mesma mensagem. Melodia, ritmo, harmonia, letra precisam transmitir a mesma mensagem. Por quê? Porque às vezes você vê uma música que fala de felicidade, fala de alegria, com os tons menores. Eu sou feliz. Né? Ou seja, a harmonia da música tem que ser uma harmonia para cima. A letra está falando de alegria, então a melodia tem que ser uma melodia para cima, né? Festa, alegria, né? A música tem que ser toda unida. Ela tem que estar toda numa mesma mensagem. Então, o ritmo, a melodia, a harmonia, a letra tem que transmitir a mesma mensagem. Da mesma maneira, um cântico de quebrantamento, um cântico de arrependimento lá em ritmo de axé music, não tem condição. Tem que ser uma unidade entre a melodia, a harmonia, o ritmo e a letra. Amém? O ponto 11 que eu coloquei aqui. É preciso você entender a estrutura de uma canção. Quero que você preste bastante atenção aqui. A gente está quase acabando. Vocês estão com fome, não? Então vou demorar, então. Pode deixar. Hã? Se ela disse, se todo mundo puder almoçar comigo, a gente quer ir para almoço logo, né? Mas não dá, né? Então, vamos ficar mais um pouquinho. Aqui diz assim, que é preciso entender a estrutura de uma canção. Não que necessariamente todas as canções vão obedecer uma estrutura, mas você tem que pelo menos identificar as partes de uma música. Porque às vezes você, como eu, vai receber o coro. Você tem que saber, isso aqui é bom para ser o coro. Então agora, Senhor, me dá a estrofe. Senhor, eu queria uma ponte na minha música. Vou explicar para você daqui a pouco o que é isso. Então você vai gerando as partes de uma música se precisar. Você vai identificando o que está faltando nela. Se você tem mais uma ideia para ser acrescentada na música, em que parte você vai colocar esta ideia? Então, eu quero dizer que a estrofe, eu geralmente chamo a estrofe de A. Você pode ver no seu papel. Podem existir várias estrofes em uma música. Ou seja, a estrofe é aquela parte da música, como está escrito aqui, ela tem uma mesma melodia com letras diferentes. É uma mesma melodia com letras diferentes e podem existir várias. Tem música que tem uma, tem duas, tem três. Os hinos geralmente têm 10 estrofes. Todo mundo entendeu o que é uma estrofe? E o exemplo que eu dei é a Vitória da Cruz. Nós temos várias estrofes. E cada estrofe vai contando um pedacinho da história, não é verdade? Nós temos então o coro, que eu geralmente chamo de B.
Normalmente existe apenas um coro em uma música. Por que normalmente? Eu mesmo já fiz músicas que tem mais de um coro. Mas, como essa música nova que nós aprendemos, leva-me, não é verdade? Pelo teu Espírito, leva-me, Senhor, emenda com quebra todo jugo no meu interior. Mas, normalmente, é um coro só. Na mesma música, Vitória da Cruz, qual que é o coro? Né? Ele se repete. Na música, o Bálsamo de Gileade, qual que é o coro? Há um bálsamo em Gileade. Exatamente. E o coro, ele tem a mesma letra e melodia que se repetem após estrofes e pontes. Isso fica bem claro, né? Depois de uma estrofe, geralmente vem o coro. Depois de uma outra estrofe, vem aquele mesmo coro. Geralmente é assim. E o interessante é que o coro carrega a mensagem central da música. Por quê? Como nós mesmos acabamos de cantar, a música Bálsamo de Gileade, no coro da música está a mensagem central. Qual é? Há um bálsamo de Gileade, há remédio de Gileade, que vem sobre mim para curar. Na música Vitória da Cruz, nós contamos toda a história da crucificação e da ressurreição. Mas o coro diz o quê? Que através disso tudo, hoje eu sou livre. O pecado não pode mais me dominar. Então o coro, você geralmente vai querer colocar a mensagem central da música no coro. O que é uma ponte? A ponte geralmente eu chamo de C. Nem todas as músicas possuem uma ponte. Muitas músicas, a maioria delas possui estrofes e coros. Mas a música que tem uma ponte, ela é enriquecida. Melodicamente, ela é bastante diferente da estrofe e do coro. Ou seja, a ponte, ela é diferente. Ela encaixa na unidade da música, mas ela tem uma melodia diferente, a letra é diferente. Ela é a parte marcante da música. Geralmente fica gravada com facilidade, por sua intensidade na interpretação e na mensagem. Quem participou da oficina de conjunto, né, viu ontem que existem riffs que você faz, né, grooves que você desenvolve, e a ponte, então, até musicalmente, ela é articulada, ela é executada musicalmente também com mais intensidade, com elementos que enriquecem aquele momento da canção, para diferenciá-la do que estava acontecendo antes. Ela enriquece a música e quase sempre leva a música de volta ao coro modulado ou simplesmente mais trabalhado. O que é um coro modulado? Depois da ponte, geralmente a música cresce, você pode subir de tom. Entendeu? Ela modula para um outro tom. Ou então, se não modular, mas pelo menos a música já volta mais trabalhada, com outros grooves, com mais elementos, mais instrumentos, um arranjo diferente na mesma música depois da ponte. Deu para entender como a ponte enriquece? E eu quero dar o exemplo aqui da música Quero Ser. A música Quero Ser, qual é a ponte? Exatamente. E as feridas que ninguém vê, vem tocar com teu poder. Me deste vida em abundância, eu quero viver. E aí dá aquele estrondo, né? Prum, para. Quero ser livre. Então depois da ponte, a gente cresce, né? Traz mais intensidade para a música. E nem toda música vai ter uma ponte, não se preocupe. Deus é o Deus do simples. A música Águas Purificadoras, Deus me deu assim também, né? Como uma cachoeira, fluiu do meu interior e a música ficou pronta. E eu só sabia adorar o Senhor com ela. E eu muitas vezes ficava pensando, bem que eu podia pôr uma ponte nessa música. Ai, Senhor. Mas ela já estava completa. Sabe quando você sente? Fechou a música. É isso. Então, não é que a gente vai ficar se preocupando com a ponte, mas muitas vezes ela também é um lugar certo para você colocar aquela pitadinha que estava faltando. Na música Em Cristo Jesus, isso aconteceu. Eu mostrei a música para o meu pai, né? E ele falou, filha, tá linda, mas está faltando uma coisa. Eu falei, o quê? Que o Espírito do Senhor, né?
ela fala a música que nós somos feitos filhos de Deus, que em Jesus nós somos resgatados, que nós andávamos nas trevas, mas hoje, né, nós somos filhos do Rei, né? Ai, filha, você tem que falar do Espírito de Deus, é Ele que nos sela, Ele é o Espírito Santo da promessa, Ele que nos guia em toda a verdade, até nós chegarmos lá no céu. Você tem que falar do Espírito Santo agora. Eu falei, meu Deus, eu já tenho tantas, 2 estrofes, já tenho o coro, o que eu faço? Vou fazer uma ponte. Aí sentei, comecei a buscar do Senhor, e como é que veio a ponte? Se sou filho, sou herdeiro e tenho o Espírito de Deus, que me guia na verdade a receber a minha herança no céu. Que riqueza que tem nessa música, né? Essa é uma música que a gente tem, que mastigar a mensagem dela. Mas a ponte veio como uma salvação para mim, para encaixar a mensagem do Espírito Santo nessa história toda, né? Então, outra parte da música são os tags. Eu coloquei esse desenho assim, o sinal de igual, na verdade, porque o sinal de tag para nós são os 2 dedos, assim. E muitas pessoas chamam ela de coda, né? Se você trabalha assim com partitura, porque ela é uma volta, um retorno a um ponto da música. Geralmente, 1 ou 2 frases que se repetem, principalmente ao final da música. Então é legal você, quando você compor a música, você saber, né, como é que você quer cantar a música. Ah, eu quero começar aqui, quero repetir essa estrofe, quero passar para o coro, daí nós vamos para a ponte, vamos voltar para a estrofe e tudo, e no final eu quero repetir essas frases. Quase todas as vezes nós cantamos músicas assim, né? Na música Poder do Teu Amor, nossos irmãos lá determinaram qual tag. Nas asas do Espírito, meus dias viverei, no poder do Teu amor. Repete. Nas asas do Espírito, né? O exemplo que eu coloquei aqui, águas purificadoras. Qual que é o tag? Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Então o tag pode ser uma frase repetida da música, como eu disse, no poder do Teu amor, ou pode ser um tag criado, que é uma repetição de palavras, uma frase que vai se repetindo no final da música. Isso sempre acontece, e geralmente acontece 3 vezes. Já reparou? Uma música aqui, vamos ver. Jesus em Tua presença, né? Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aí tem, estamos nós aqui. Então esse é o tag, aquele finalzinho que a gente repete, que você pode repetir de uma frase da música ou criar como nós fizemos no Águas Purificadoras. Na nossa música nova, qual que é o tag? Pelo Teu Espírito, quero ir mais fundo. Pelo Teu Espírito, quero ir. Vai fundo, né? Vai indo, vai fundo. Então, por que eu quis explicar as partes da música, apesar de ser uma coisa tão simples? Para fazer como acontece comigo. Às vezes Deus me dá uma parte, eu tenho que saber agora. A inspiração que está chegando, aonde que eu vou usar? Em que eu vou colocar? O que eu vou criar? O que está faltando na minha música? O que eu posso acrescentar? Amém? Amém? Bem, eu vou pular aqui para o ponto 13, falando sobre direitos autorais. O ECAD é o órgão responsável pela fiscalização de direitos autorais nos meios de comunicação e eventos no Brasil. Ou seja, tudo que transmite música, imagem, o ECAD é responsável por isso, para fiscalizar as rádios, as televisões e também os eventos, todo show, todo lugar onde tem bilheteria, o ECAD fiscaliza. E por isso é necessário o registro do artista e de suas obras através de uma entidade que o representa junto ao ECAD. Não se assusta de eu chamar você de artista, né? Aqui é uma linguagem secular para você que faz uma obra de arte, compõe uma música. Então, para que você registre a sua música e ela seja reconhecida para a fiscalização do ECAD, quando Deus te der uma música, eu não acho que você tem que ficar desesperado para registrar a sua música, achando que tem muita gente ruim por aí que vai roubar a sua música, sabe?
fica tranquilo, entendeu? Fica tranquilo. Nós temos que ser a Senhora da paz, tá entendendo? Mas se você for gravar um CD, se você for, né, alguém for gravar a sua música, eu acho que você deve sim registrar a sua música, né? Fala pro seu irmão assim, fica tranquilo, meu irmão. Sabe, fica tranquilo. Sabe, Deus cuida de você. Mas você tem que registrar a sua música. Inclusive, as duplicadoras de CDs, elas não podem, é ilegal duplicar um CD sem os direitos autorais das músicas que estão sendo duplicadas. Então, por isso é importante você fazer isso. E eu quero então dar o telefone para você ligar, se você quiser. Não é para o ECAD, que é difícil você ter contato lá com o ECAD. Como é que você registra a sua música? Primeiro você se registra como artista, junto a uma entidade que vai te representar no ECAD. Ela que vai fiscalizar se outras pessoas estão usando sua música e tal, como é que funciona. Eu estou citando isso porque na oficina passada as pessoas vieram me perguntar sobre isso. Eu indico a associação na qual eu sou filiada e muitos outros irmãos evangélicos. Se chama AMAR, Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes. O telefone é 0XX, né, da operadora, 21, que é o DDD do Rio de Janeiro, 263 0920. 263 0920. E assim, né? Se você quiser, você pode ser registrado como artista dessa entidade. Não é contrato assim dela ter algum direito, não vai controlar nada da sua vida. É só que ela vai te representar junto ao ECAD. Deu para entender? Então, essa é a melhor maneira de se registrar uma canção. Agora eu quero que você fique de pé no seu lugar. Por favor. Dá uma esticada, né? E você vai virar para o seu irmão e vai dizer para ele assim: meu irmão, se você quer ser um recebedor de canções, diga isso de novo, recebedor de canções, você precisa desenvolver sua espontaneidade para se expressar a Deus, principalmente através dos cânticos espirituais. Sabe, você precisa ser espontâneo na presença de Deus, porque é desta maneira, muitas vezes você está ali, ó, cantando um novo cântico, sem pretensão de fazer uma música, e Deus começa então a te trazer uma mensagem, a trazer uma melodia, aquilo vai ficando gravado dentro de você, e então nasce uma canção. Por isso você precisa desenvolver essa espontaneidade. Nós vamos fazer agora algumas práticas de composição. Aqui o tempo é pouco, mas você vai para casa para fazer isso. Você vai levar para casa esse tesouro, esse segredo. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, mas você vai estar preparado para ser um recebedor de canções. Amém? Levanta suas mãos ao Senhor então, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escolher um tema. Nós vamos cantar sobre o amor de Deus. E você vai cantar um cântico livre, um cântico espontâneo sobre o amor de Deus. Sobre o amor de Deus, o que quer que seja. Feche os seus olhos. E abre os seus lábios cantando. Cante o teu amor. Abre os seus lábios e cante sobre o amor de Deus. Cante o teu amor, Senhor. Teu amor
Continue cantando sobre o amor do Senhor. Meu amor, meu canção. Meu amor me leva. Meu amor me fez livre. Meu amor me fez reconhecer que nada sou. Meu amor me fez ver. Desejando também estar comigo, desejando ser meu amigo, meu amor Senhor, devolver pra Ele. Eis-me aqui, sou teu, pois teu amor me alcançou, me conquistou, inundou meu ser por inteiro. Teu amor, não há igual a teu amor. Ai, eu te amo, Jesus. Pois me amaste primeiro. Teu amor excede o meu entendimento, vai além dos céus, mais profundo que os vales, mais largo, mais extenso. Do que o mundo é o teu amor, E você vai desenvolvendo essa espontaneidade que traz novas melodias, essa espontaneidade que traz para você uma sensibilidade para cantar a canção que o próprio Deus coloca no seu coração. E de repente você vai percebendo um tema sendo formado, você vai percebendo, sabe o que? A unção do Senhor te preparando para dar à luz um novo cântico. Aleluia, Senhor. Você gera um ambiente propício para Deus te entregar um novo cântico. Diga para o seu irmão, desenvolva esta espontaneidade. Agora eu quero que você pegue a sua Bíblia. É um outro exercício para casa. Amém. Glória a Deus. Lembrete aqui. Eu queria que você abrisse no Salmo 103. Nós falamos um pouquinho sobre isso ontem de manhã e o pastor André ministrou para nós assim. E é um exercício esse. Você pegar um salmo, você pegar um texto da palavra qualquer que seja que o Senhor fala com você e você começar a cantar essas palavras. É tão gostoso. E aí você também começa a ser sensível para repetir muitas vezes uma melodia que ficou legal ali. Então é espontâneo, de repente ela já se formou e você vai repetindo aquilo. Isso aqui vai ser minha estrofe. Entende? Então você vai na liberdade do Espírito, na direção do Espírito. Ele vai ser teu professor. Ele vai ser o seu mestre. Ele vai te ajudar. E você vai se exercitando, vai se capacitando a receber do Senhor. Amém? Então agora nós vamos cantar todos juntos o Salmo 103, do verso 1 ao verso 13. Tá bom? Vamos lá? Preparados para esta viagem? Não vai copiar do seu irmão não, hein? Pode ler a Bíblia junto com ele, mas é outra música que você vai fazer. Combinado? Bendize a minha alma, Senhor, tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios.
quase terminando. Sobre você, um som para ser um recebedor de canções, não um compositor apenas, mas um recebedor de canções. Na minha própria experiência, eu posso dizer para você que, sabe, é muito importante a gente ter musicalidade na nossa vida. Talvez você, pode estudar, desenvolver o seu conhecimento teórico de música. Isso é tão bom. É um instrumento tão bom quando você sabe, Você sabe que no nosso meio do Diante do Trono tem pessoas muito capacitadas musicalmente. Mas, ainda assim, elas têm sua dependência, porque nós precisamos inteiramente do Senhor. E já no meu caso, eu posso dizer que isso vai encorajar muita gente aqui. Eu não sei nada de música, sabe? Assim, teoria musical. Eu sei o que é uma semibreve, uma mínima, uma semínima. Mas assim, eu não tenho essa fluência, sabe? De pegar uma partitura. Quando Deus me dá as canções, eu dependo dos meus irmãos. Eles são parte do corpo para pegar e escrever ela numa pauta. Eu não sei tocar nenhum instrumento. Eu preciso dos meus irmãos para ir lá fazer uma harmonia comigo. Então é tão gostoso a gente ver Deus. Eu te encorajo a estudar, sabe? E os meus filhos vão estudar música. Então eu vou encorajá-los para eles serem assim mais capacitados ainda do que eu. Mas nunca nós perdemos a visão da nossa dependência uns dos outros e do Senhor em primeiro lugar. Então, eu
sei que Deus colocou uma musicalidade dentro de mim. Desde a minha infância eu fui crescendo, o Senhor investindo em mim musicalmente. Posso dizer para você que você depende só do Senhor, né? Não deixa, sabe? Eu conheço pessoas desafinadas que escreveram cânticos maravilhosos. Eu conheço donas de casa lavando pratos que escreveram cânticos que têm abençoado multidões. Eu conheço gente assim dirigindo carro que recebeu uma música. Eu conheço crianças que compuseram um louvor ao Senhor. Então, não é sua habilidade técnica que vai te limitar, ou a sua falta de habilidade técnica que vai te limitar. Dependa do Senhor. Deixa Ele ser o seu professor. Deixa Ele te ensinar. Quando eu mostro, às vezes, uma música nova pro Sérgio, pro Paulo, eles falam: meu Deus, quem te ensinou a fazer isso? Eu lembro quando eu cantei A Quem Temerei para eles a primeira vez. Como é que é a música? Eu falei, a gente no convívio, né, com música, a gente aprende muita coisa. Então eu falei, olha, eu sei que ela começa no tom, vai modulando, vai modulando, vai modulando, vai modulando. Depois ela modula para baixo. Depois ela modula para cima. Eu fui explicando. Aí falou, então tá. Aí quando a gente começou a pegar a música, ele foi. Aí modula para outro tom, modula para outro tom, modula para outro tom, modula para outro tom. Depois ele falou, Ana, você não sabe o que acabou de acontecer. A música modulou para baixo e voltou ao tom original. Como que você conseguiu fazer isso? Eu falei, não sei. Ou seja, deixa Deus ser o teu mestre. Deixa Deus te capacitar. Domingo a gente tira as fotos. Deixa Deus fazer proezas através da tua vida, né? Diante do trono eles falaram, gente, que coisa linda, Ana. Era uma música em tom maior, depois em tom menor. Eu esqueci como é que chama isso. Numa mesma música, que coisa linda. Como é que você fez isso? Não sei. Então não vamos nos limitar, né? Vamos depender do Senhor e deixar Ele nos ensinar. Um dia você vem me contar que técnica que Deus desenvolveu na sua vida quando Ele te deu um novo cântico. Tá bom? Glória ao nome do Senhor. Que beleza! Vocês que sempre pedem aqui a Ana Paula, o Diante do Trono. Tá aí, a gente sempre, quando a gente vai achando aqui, é sempre de acordo com os nossos acervos aqui, viu, pessoal? Então eu vou pedir pra vocês paciência sempre aí no que se refere ao Diante do Trono, que a gente tá sempre procurando aqui, mas não é sempre que a gente vai achar, não. Mas sempre quando eu achar alguma fitinha lá no cantinho ali, perdido aqui nos porões da Rede Super, nós vamos trazer isso aqui de volta pra vocês, beleza? É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. No próximo sábado eu já quero convidar você a gerar essa expectativa no coração, acompanhar mais e mais o Lagoinha Viva. Antes de eu me despedir, se inscreva aqui no canal da Rede Super de televisão, curta e compartilhe o Lagoinha Viva, beleza? Agora sim, nós vamos ficando por aqui. Um beijo, tchau, tchau.